Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês depois de alguns dias. Sem estar gravando, a correria tá grande, gente. Voltou às aulas, mas graças a Deus o canal sempre está tendo aí movimentação, porque eu sempre deixo aí os vídeos salvos para vocês, tá bom? Mas confesso que tava sentindo falta, acho que faz uns 3 dias que a gente não grava, e aqui para mim é um momento prazeroso, é um momento ímpar, né? Um momento maravilhoso de estar aqui com vocês, tá bom? Hoje a gente vai estar regravando um vídeo que ele ficou dividido em duas partes ano passado, e eu vou fazer aí uma parte só, porque fica melhor a questão da organização do material e do vídeo para vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o artigo, né? O artigo na morfologia. Vamos ver como ele é cobrado, como ele se encaixa e qual é a função dele no português, tá bom? Então, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro, venho há mais de 4 anos preparando pessoas para concursos e seleções, e você é meu convidado especial a fazer parte dessa turma, com um valor acessível, com material de qualidade e, graças a Deus, com muitas aprovações, tá bom? Vem estudar com a gente. Então, nós temos turma, né, gente? Só, olha o tanto de aprovados, né? Nós temos turma só para professores e temos turma também para quem estuda para todos os concursos dentro da área do português, tá bom? Você indicando pessoas, você ganha batimento da mensalidade, tá bom? E vários outros benefícios, como você já conhece, tá bom? Não posso deixar de pedir, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Vamos chegar, a gente tá em maio. Eu quero chegar aos 7 mil inscritos aqui nesse canal, tá bom? Então vamos aí crescer, vamos aí divulgar e fazer esse canal aqui crescer. Eu quero até o meu aniversário, 7 mil inscritos. Eu sei que nós vamos conseguir, tá bom? Se inscreve também lá no meu Instagram, Professor Leandro Silva, Oficial 10. E dessa forma você fica aí por dentro de todas as novidades, tá bom? Da minha vida, como professor, né? De live, de enquete, de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, tá bom? Vem fazer parte dessa turminha de aprovados e você não pode ficar de fora dessa. Bom, gente, muito concurso saindo e essa vaga é sua. Tá bom? Show de bola. Então vamos falar, né, gente? O artigo ele está ali dentro da morfologia, dentro das classes de palavras. Só lembrando que nós temos todos esses vídeos aqui no canal, tá bom? Então você coloca lá, artigo, professor Leandro Silva, tem outros vídeos lá sobre o artigo para vocês da banca Consulpan, da banca UPA, vídeos individuais, né? Vídeos na lousa, vídeos no slide. Então, corre lá para conferir, gente. Tem muita coisa boa para vocês, tá bom? Corre lá para conferir. Show. Então, nós temos ali o substantivo que nomeia, nós temos ali o adjetivo que caracteriza, né? Nós temos o verbo que indica a ação, o pronome que substitui ou acompanha, o numeral que quantifica, o artigo que define, que é o que nós vamos ver hoje, o advérbio que exprime uma intensificação, né? A preposição que liga palavras, a conjunção que liga orações e a interjeição que exprime sentimentos, tá bom? Todos esses vídeos lá no canal, prontinho para você conferir e arrasar na sua prova. Vamos lá, né, gente? O artigo é a palavra que, precedida de um substantivo, pode ser classificada de definida em indefinida, ou seja, o artigo ele pode mudar a classe de palavra. Um exemplo, ó, alto, vamos lá, show, né? A palavra show, show pode ser considerado um adjetivo, né? Então, quando eu digo assim, ó, professor show, né? Professor show, esse adjetivo, esse substantivo, né, na verdade, ele pode ter adjetivo, ele pode ter várias características, ele pode até mudar o sentido, ó. Show, ele tem um sentido de espetáculo. Quando o professor show, estou dizendo que aquele professor é show. Vou dar outro exemplo, ó. Vamos lá. Ai, gente, fugiu agora o raciocínio. Professor, vamos lá. Ó, bom, 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 bom é um adjetivo, não é isso? Quando eu coloco, ó, o bom chegou, esse bom se transforma em um substantivo pela presença do artigo. Bom, mais, ó, mais é um advérbio. Pela presença do artigo se transforma em substantivo. Então, o artigo ele tem o poder de substantivar. Nós chamamos também de conversão. É quando uma palavra ela troca de classe gramatical. Então, o artigo ele tem esse poder, tá bom? Tá bom? E também o artigo ele pode classificar o número, né? O tempo e o gênero. Pode indicar tudo isso, né? Quando eu falar de número singular plural, tempo passado, presente e futuro, e gênero masculino, feminino, tá bom? E tem o grau também, aumentativo e diminutivo, mas não entra nesse contexto aqui. Vamos lá. Os artigos definidos individualizam o elemento e determinam o substantivo de forma precisa. O, a, os, as.
Uma coisa é assim, ó, o menino chegou. Eu sei que o menino chegou. Um menino chegou, então não sei quem é. Então, um artigo definido, ele define, tá bom? O indefinido, ele é qualquer elemento do conjunto, ou seja, não há precisão sobre o gênero ou número do substantivo. Uma. Gente, ó, parece óbvio, mas isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? Antes numeral expressa cálculos aproximados, ó. Então, antes numeral, o artigo vai ter essa função. Uma coisa é dizer que ele tem 16 anos, outra coisa é dizer que ele tem uns 16 anos. Então, fica de forma imprecisa, tá bom? A ausência de artigos antes do substantivo serve para generalizá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Pimenta é bom. Ó, tempo é dinheiro. Pimenta é bom. Outra coisa é assim, ó, o tempo é dinheiro, né? A pimenta é bom, né? Então, quando você tira, você está generalizando. E o que é generalizar? É colocar todo mundo em um pacote só. Então, outra coisa é assim, ó, o tempo é dinheiro, definir. Tempo é dinheiro, então fica de forma substantiva. A pimenta é bom, né? Pimenta é bom, né? Então, você vê que se a presença do artigo deixa de forma genérica. Funciona para intensificador do substantivo, ó. Estava com uma raiva danada, né? Uma coisa está com raiva, outra coisa é uma raiva danada. Então, esse artigo serve para intensificar. Inclusive, ontem eu tive uma raiva, uma decepção muito grande, mas a vida é feita disso, né? Pessoas decepcionam, nos traem, né? Só Deus realmente é o amigo verdadeiro, o amigo fiel, né? Deus não nos decepciona. Então, lembrei dessa frase, é a vida que segue, né? Todo com artigo. Uma coisa é eu falar com artigo e sem artigo. Então, para quem acha que é besteira, está enganado, tá bom? O artigo, ele tem esse poder, ó. Vamos lá. Todo com artigo, ó. Todo com artigo é totalidade, todo sem artigo é qualquer. Como é que eu posso explicar isso aqui, ó? Tomou todo o copo de água. Então, quer dizer que ele tomou tudo. Tomou todo o copo de água. Então, ficou de forma substantiva, ó. Todo o homem é correto. Todo homem é correto, né? Então, você, quando coloca o artigo, deixa a totalidade e sem um artigo, né? Fica de forma subjetiva. Outra coisa, ó. Leu o livro completo. Leu o livro completo, né? Totalidade. Leu todo o livro, né? Então fica de forma subjetiva. Muito bem, para não ficar aqui em minhas palavras, né, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Nós estamos trabalhando a morfologia, né? Eu indico você assistir o vídeo de substantivo, o vídeo de artigo, o vídeo numeral, de pronome, que está aqui no canal para vocês, tá bom? O substantivo, gente, ele é nuclear, né? Ele é o sol. E quem está ao lado desse sol? O adjetivo, o artigo, o pronome numeral. No caso, hoje é o artigo.
Então, o artigo vai estar sempre ao lado do substantivo. Se não está, tem que sempre observar o contexto, tá bom? Geralmente, o artigo precede o substantivo, tá bom? Então, temos aqui o sol, né, como núcleo aqui do substantivo e os raios de sol. O artigo se encaixa nisso aí, tá bom? Uma boa exemplificação para vocês. A morfologia, né, gente, é a parte da gramática que estuda a estrutura e a formação das palavras abaixo. Apresento o resumo dos principais pontos da morfologia para concurso, né? Então, aqui tem todas, né, como eu já falei. Em especial hoje, né, o artigo que acompanha o substantivo, determina seu gênero, né, e número, gênero masculino, feminino, número singular, plural, tá bom? Depois dá uma olhadinha nesse material para alunos, tá bom? Lembrando que só os alunos recebem o material de estudo. Então, as flexões. As palavras podem sofrer flexões de acordo com o gênero, masculino e feminino, ó, menino, menina, número, singular, plural, livro, livros, pessoas, verbos, aflexões de primeira, segunda, terceira pessoa, eu canto, tu cantas, ele canta. O tempo refere-se ao momento da ação, passado, presente, futuro, eu cantava, eu cantarei. O modo, forma do verbo que se expressa da atitude do falante, indicativo, subjuntivo, imperativo, indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem, número e grau. Adjetivos e advérbios podem variar em grau, normal, aumentativo, diminutivo, forte e fortíssimo. Temos aula no canal sobre adjetivo, temos aula no canal sobre verbo. Confere lá que eu explico isso aqui bem direitinho, tá bom? Leandro, mas o tema da aula não é artigo? Sim, mas faz parte para você entender o contexto. As formações das palavras, né? Inclusive, tivemos aula recente aqui de processo de formação de palavras. Confere lá, tá bom? As palavras podem ser formadas por derivação, quando se cria uma palavra a partir de outra. Feliz, né? Felicidade, então, a palavra que derivou dela. Composição pode ser por justa posição, união, a mais onde, ou por aglutinação, vinho mais acre e vinagre, onde perde elementos. Né? E o hibridismo é quando eu pego duas palavras de línguas distintas e juntos, né? Ó, automóvel, né? Auto do grego, né? E móvel ali do latim, né? Então, automóvel. Então, isso é o hibridismo. Está ali procurando o sentido da palavra, quando eu junto duas línguas em uma só. Vamos lá. O artigo é a palavra que, vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Isso aqui eu já falei. Ó, artigo, preposição ou numeral. Essa aqui é boa, hein? O artigo é quando ele aponta para o substantivo. A preposição é quando liga palavras. O numeral, quando indicar quantidade. Ó. O menino cantou a música. Artigo, precedido do substantivo menino. Eu o vi no mercado. Aí aponta para um pronome, porque está indicando que eu vi aquele, né? Aquilo no mercado. Eu vi aquele. Então, o autoclampo por pessoa é pronome. Comprei um caderno, comprei qualquer caderno, né? Ele tem uma casa e um carro, numeral quando indica quantidades. Então, o artigo, ele pode ser preposição, ele pode ser numeral e ele pode ser artigo. E aí, você sabia dessa? A casa é bonita, artigo. Eu não encontrei no show, pronome. Tem um dinheiro guardado, indefinido. Guardei um chocolate e um presente para você, né? Então, numeral porque indicou quantidade. Artigo, pronome, preposição. O A pode ser artigo, pronome, preposição, né? Então, isso aqui já foi falado no outro exemplo. Então, os artigos definidos: o, a, o, as, gênero masculino e feminino, né? Em número singular, plural. Esse aqui eu não vou colocar porque acaba se tornando repetitivo. Isso aqui também eu vou tirar. Deixa eu ver se isso aqui precisa. Isso aqui também não precisa. Vamos lá, vamos falar algumas observações sobre o artigo, né? Não. Observações 1.
Os artigos sempre devem concordar com substantivo e gênero, masculino e feminino, e número em singular. Então, não digo o casa, eu digo a casa, né? As casas e não os casa, né? Tem que concordar. O garoto, os garotos, a menina, as meninas, um mês, os meses, uma mesa, umas mesas. A gente precisava disso aqui, né? Então, deixa eu botar aqui. Então, eu preciso entender a concordância verbal. Quando eu concordo com o verbo, eles cantam. E concordância nominal. Ela canta, né? Então, verbal, verbo, nominal, de nome. Concordância verbal, relação de concordância de número e pessoas entre o verbo e o sujeito. Concordância nominal, relação de concordância de números e gênero entre o substantivo e seus modificadores, adjetivo, artigos, pronomes. Ó, de mais ó, dó, de mais ele, dele, de mais este, deste, de mais isto, disto, de mais esse, desse, de mais isso, disso, de mais aquele, daquele, de mais aqui, daqui, de mais ali, dali. Isso nós chamamos de contração, que vai envolver preposição e o artigo, que é preposição, liga palavras, tá bom? Então, quando eu uno esses termos, forma outra palavra, tá bom? Então, do, dele, deste, disso, desse, isso, daquele, dali, daqui, são exemplos de contrações. Ó, em mais ó, nó, em mais ele, nele, em mais neste, neste, em mais isso, nisso, em mais nesse, nesse, em mais isso, nisso, em mais aquele, naquele, em mais um, num. O num, gente, inclusive, ele é considerado a língua formal, tá bom? Não é informal. Existe o num, né? Vou num, vamos lá. Vou num lugar, a gente acha que é informal, está correto, tá bom? Vamos lá. Por mais o, pelo, por mais a, pela, por mais ó, pelos, por mais as, pelas. E são contrações. Então, você vê aqui artigos se unindo às preposições. Vai na aula de preposição que eu explico isso aqui, tá bom? A, artigo, mais a, preposição, a com artigo, né? Singular e plural. Então, a banca, ela pode fazer isso aqui, ó. Vou em casa. Vou em casa. Aí a banca assim pergunta, quantos artigos tem a palavra? Aí o aluno diz, nenhum. Mas, na verdade, tem. Vamos ver isso aqui na prática? Ó, vou em casa. Quantos artigos? Coloca lá, ó. A, B, C, D. Aí você diria que tem quantos aqui? Aí a pessoa, a banca coloca assim, ó. 0, 1, 2, 3. Aí, no caso, a pessoa coloca assim, ó. 0. Leia, não tem O, não tem A, não tem As, não tem Os, não tem um, não tem uns, né? Não tem. Mas tem, ó. Vou em casa. Como é que se forma um em mais O. Então, você tem que memorizar essa tabela da construção das contrações por preposição e por ativo, tá bom? Tá aqui o gabarito seria o quê? Letra A, tá bom? Então, cuidado, perdão, letra B. Então, cuidado aí, você tem que estudar essa tabelinha. Lá na aula de preposição, eu explico isso aqui, tá bom? Vai lá na preposição que eu explico isso aqui. Então, letra B. A gente voltou à interrogação, né? Peço aqui licença. Vamos lá. Segunda observação sobre artigos. Os artigos podem ser combinados com preposições, como eu já falei, né? A mais o, ao mais a, as, com crase, de mais a dá, de mais o dó, em mais a na, em mais o nó, em mais um num, em mais um numa, de mais um dum, de mais um duma. Ó, filho de uma égua, muito falado, né? Filho de um pi, né? Para não chamar o palavrão, né? Então, duma e dum, numa e num, gente, são formais, tá bom? Muita gente acha que não é, mas é, tá bom? O texto é dedicado aos pais. Vou à escola todas as manhãs. Ganhamos muitos presentes da Inês. Os móveis eram dos nossos avós. O colar está nas coisas da Sônia. Encontramos o anel no corredor. Hoje estamos num congresso, ó. Para dizer em um congresso, né? Em um congresso. Almocei numa lanchonete essa semana. Os cadernos encontrados são de um pesquisador.
Preciso de umas blusas para sair, ó. Então a gente acha que é informal, mas não é. Terceira observação sobre o artigo. Muito bem. Terceira observação sobre o artigo. De acordo com sua posição na frase, os artigos podem se transformar qualquer tipo de palavras em substantivos, independentemente de sua classe gramatical. Exemplo, ó, o andar de Elisa é muito sensual. Neste caso, o verbo andar foi transformado em substantivo. Nós chamamos de convenção. Andar é verbo, mas pela presença do artigo, se transforma em substantivo, né? Andar ou andar. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Nesse caso, o adjetivo vermelho foi transformado em substantivo. Vermelho, né, é um adjetivo, mas se transformou em substantivo pela presença do artigo. Isso nós chamamos de convenção, quando o artigo muda a classe gramatical, tá bom? Derivação imprópria, é isso que eu falei, né? A derivação imprópria, também chamada de convenção, é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, etc., na frase. Nosso jantar estava ótimo. Então, você vê que a derivação imprópria não acontece só pela presença do artigo, mas pela mudança de classe gramatical, tá bom? Vamos jantar na casa de Fabiano. Vamos jantar. Aí, nesse caso, é verbo. Vamos jantar, locução verbal, né? União de dois verbos, né? Nosso jantar se transformou em substantivo pela presença do pronome. O olhar da garota era profundo, né? Então, você vê que aí é um substantivo pela presença do artigo. Então, você vê que o português parte muito para o contexto, tá bom? Observação 4. Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. A alma é imortal, refere-se ao conjunto de almas, né? A goiaba é muito rica em vitamina C, faz referência a todas as goiabas. Olha que interessante, você está vendo cor do artigo que você nunca viu, né? Então, os artigos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres. Então, o artigo não é só para definir, ele pode contextualizar, né, deixar dúvida. Então, sempre a leitura, ela é bem-vinda, tá bom? É boa, é bem-vinda, na verdade, né? A leitura sempre é bem-vinda, então sempre esteja analisando o contexto, porque ali ela pode pedir, além de perguntar qual é o artigo, tá bom? Quinta observação. Na construção das frases e utilização dos artigos indefinidos, deve ser moderado, de modo que o excesso de seu uso no texto provoca um inchaço ou uma redundância desnecessária, tornando deselegante e pesado. Então, o artigo ele também pode tornar redundante. Então, isso na redação tem que ter cuidado, tá bom? Ter boa educação é fundamental, não precisa ter uma boa educação, tá bom? São detentores de bom conhecimento, são detentores de um bom conhecimento. Então, o artigo, muitas vezes, pode atrapalhar. Então, aqui, realmente, só o contexto e o bom senso para ajudar, tá bom? Sexta observação. Para uma adequação coesa e textual antes do pronome de sentido indefinido, utiliza-se palavras como tal, certo ou outro. Encontrei certa medalha na cômoda. Natália não encontrou outro, outro casaco. Leandro conheceu um tal de José. Vou até colocar esse exemplo.
Então, você vê aí que não precisa do artigo, tá bom? Porque pode gerar aí ambiguidade, tá bom? Então, encontrei uma certa medalha na cômoda. Natália não encontrou um outro casaco. Leandro conheceu um tal de José. Bom, sétima observação. O artigo indefinido é usado como recurso específico para reforçar enunciados exclamativos. Foi um presente de encontrar. A festa estava uma delícia. Né? Então, você vê aí, né, que o artigo ele pode melhorar o entendimento ou pode causar redundância. Realmente, só o contexto vai dizer isso a você. Ó, a casa de madeira. Aí a banca pergunta assim: quantos artigos tem? Serve lá para aquele exemplo, né? A casa de madeira, a pessoa vai dizer que tem um. A, porque ali precedido do substantivo casa. Mas, ó, de madeira, como é o de mais ó. Então, por isso que aqui tem dois artigos. Então, cuidado, que a banca pode perguntar isso para você. Vou num lugar esquisito. Aí, eu vou num lugar esquisito. Aí a pessoa diz: quantos artigos tem? Nenhum, mas tem. Num é em mais um. Então, tem um artigo. Volta naquela tabela, gente. Estuda isso aqui para memorizar. Show. Muito bem, terminamos aqui, né, a parte da teoria. Muito boa, por sinal. Esse vídeo aqui está sendo refeito. E nós vamos agora para o simulado, tá bom? Então, vai beber água, vai no banheiro, come alguma coisinha. E daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Voltamos já, a aula não terminou. Muito bem, depois daquela pausa maravilhosa, vamos agora resolver questões de concurso, que é a melhor parte do simulado, né? Na verdade, a melhor parte do vídeo. Ação na opção em que a partícula "o" sublinhado aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte do texto, no seguinte trecho do texto. A, prim
Meira é o que queremos dizer, preste atenção. É, mu- muitas vezes o aluno ele erra, não é porque ele não é inteligente, é porque ele não interpreta a questão direito, tá bom? Vamos lá. Eles devem realizar logo o projeto do grupo. Responda-me o que você tem com isso. Seu sucesso depende de um livro ser aceito. É preciso conhecer a rotina do laboratório. Este livro foi o que você indicou. Ó, a primeira é o que queremos dizer. Eles devem realizar logo o projeto do grupo. Responda-me o que você tem com isso. Seu sucesso depende do livro ser aceito. É preciso conhecer a rotina do laboratório. Este livro foi o que você me indicou. Então, você vai ver aí que nem é tanto uma morfologia. É até uma questão de sentido. Ó. Este livro foi o que você o indicou. Aponta para outra pessoa, né? Então, não está apontando para o substantivo, né? Está apontando no sentido de posição, tá bom? Então, a banca pode pedir isso aí de vocês, tá bom? Vamos ter atenção. Segunda questão. Por outro lado, a taxa Selic continuará a ser reduzida a partir do patamar de 16,5% a que chegou no fim do ano passado. Os termos grifados no trecho acima classificam-se respectivamente como, vamos lá, a taxa Selic continuará a ser, então não é artigo. A ser será o quê? Preposição. A partir, a partir, a partir do patamar. Hum, vamos lá. A que chegou, né? No fim do ano passado. Então, nós temos um, dois, três, quatro. A taxa é artigo, né? A taxa é artigo. Nós sabemos que começa com artigo. Então, já elimina a B, já elimina a E. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, fácil, né? O A é artigo porque aponta para, ó, o A é artigo porque apontou para a taxa. A partir não é artigo porque apontou, significa uma preposição. Aqui aponta também para um pronome, preposição. E a outra também, né? Isso, preposição. Então, é um artigo de três preposição, isso mesmo. Letra D. Gente, ó, será artigo quando apontar para o substantivo. Se não aponta para o substantivo, não é artigo, tá bom? Então, aí não foi tão difícil, não. A alternativa é que o termo grifado seja artigo definido. O que empurra a dar crédito para o setor privado e para as pessoas físicas? O que se faz? O que está ocorrendo e que os interesses que prevaleceram. Agora, o que se está fazendo é buscar acalmar os que temem perder lucros na fase de transição. Ou seja, há uma possibilidade não desprezível de o país perder mais uma vez a janela de oportunidade. Fácil, né? Com certeza, gabarito, letra D, apontou para o substantivo país, né? Que nomeia. Não é a A, porque aponta para um pronome, conjunção, a B também, a B, a C e a D. Né? Com certeza, gabarito, letra E, o país, né? Artigo definido, apontando para o substantivo país, gabarito, letra E. Quarta. Artigo. Palavra que vem depois do substantivo pode ser classificada em definido, indefinida. Ela também classifica número, tempo e gênero. Definido individualiza um elemento e determina o substantivo de forma precisa. O a, o was, o as. Indefinido, qualquer elemento ou conjunto, ou seja, não há uma precisão sobre o gênero ou número do substantivo. Exemplo, umas, umas. Ó, você vê algum erro? Não tem. Vamos analisar se teve algum erro. No caso, houve erros. Ah, encontramos o erro, né? Não é a palavra que vem depois, é a palavra que vem antes. Então, torna aí errado, tá bom?
Ajeitar aqui o slide. Então tá errado porque tá dizendo que vem antes. Tá. Então é só dois, né? É. Acabei confundindo aqui, né? Porque aqui não tem um ponto final. Por isso que confundiu. Show. Então, está errado porque ele diz que vem depois. Na verdade, vem antes, né? Vamos lá. Artigo é a palavra que variável em gênero e número, variável é como muda, né? E precede o substantivo determinando de modo preciso. Artigo definido ou vago, artigo indefinido. Os artigos classificam-se em artigos definidos, como a, os e as. Artigos indefinidos, como uns e umas. Este é o conceito de adicionamento conhecido para aquela classe de palavras. São exemplos de advérbios, de modo assim, bem, mal, afora, ali e além. Oxente, começou de artigo, depois foi para advérbio. Vamos ver isso aqui. Artigo é a palavra variável, gênero, número, que vai ser no substantivo, determinado de modo preciso, definido, ou vago, indefinido, certo? Os artigos classificam-se em artigos definidos com a, o, as, os, o, a, os, as, ok. Indefinidos, uns, uma, umas. Esse é o conceito de adicionamento que eu trago da classe palavra. Certo. São exemplos de advérbio de modo. Advérbio intensifica, assim, bem, mal, de modo, fora. Hum. O advérbio de modo geralmente termina com mente, né? Então, além, modo. Então, com certeza a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Acho que a banca aqui que quis tentar uma pegadinha, colocando um assunto dentro de outro assunto. Mas eu acredito que não dá para errar, porque é além do advérbio de modo. Além da ideia de distância, né? Nada a ver. Vamos lá. Vamos para questões extras. Considerando o fragmento, a saúde da humanidade está em grave perigo. Ação alternativa que apresenta uma única classe gramatical que não apareça no texto. A saúde, apareceu o artigo. Saúde substantivo. Está em grave perigo, ação alternativa que apresenta a classe gramatical que não aparece no texto. Numeral. Adjetivo. A saúde da humanidade está em grave perigo. Adjetivo. A saúde da humanidade está em grave perigo. Preposição. De para cunhar, de. Não, aparece também, aparece o quê? Preposição em. Não vai aparecer o quê? Numeral, né? Show. Muito bem, vamos gravar aqui essa para o pessoal, né? Muito boa essa questão, por sinal. Achei boa essa questão. Fala, galera. Domingo aqui com o professor Leandro, estudando para concurso. Considerando o fragmento, a saúde da humanidade está em grave perigo. Assinala a alternativa que apresenta a única classe gramatical que não aparece no trecho. Tem artigo? Tem. A saúde, né? A aqui. Tem substantivo? A saúde. Saúde é substantivo. Vamos lá. Tem adjetivo? A saúde da humanidade está em grave perigo. Perigo caracterizou grave. Tem preposição? A saúde da humanidade está em grave perigo, né? Preposição liga palavras. Então, qual é que não vai ter? Com certeza o gabarito. Letra C, numeral, nada que quantifique, né? Então, aqui a gente estuda morfologia, classe de palavras, e a banca pode perguntar para você qual a classe de palavra, qual que não aparece, e você tem que dominar esse assunto, e aqui comigo você vai estudar para concurso, né, português, e não errar mais, bom? Então, com certeza, a classe de palavras que não aparece é a letra C, bom? E aí, acertou ou errou? Vem estudar comigo português para concurso. Show, né, gente? Questão maravilhosa. E, frasezinha do dia. Não perca tempo mentalizando o tamanho da escada. Suba o primeiro degrau e você saberá que é capaz. Não perca tempo mentalizando o tamanho da escada. Suba o primeiro degrau e você saberá que é capaz, tá bom? Não veja o tamanho da escada.
Veja que você tem que subir degrau por degrau até chegar ao topo e ao sucesso, tá bom? Frase do dia aí para você, tá bom? Meditar. Tá o gabarito. Show de bola. Gente, é isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de banho. Sempre cabe mais um com você, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, né? Ajuda o professor aí a crescer nas redes sociais, tá bom? Professor Leandro Silva Concurso, tá bom? Ativa o sininho, porque isso ajuda a divulgar o canal aqui e o trabalho do prof, tá bom? E também segue o professor no Instagram e a gente vai ter uma interação mais próxima, tá bom, gente? Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Aula maravilhosa. É isso. Acho que não estou esquecendo nada. Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Beijos. Deus abençoe.